Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês. Hoje quero partilhar com vocês o Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Fala sobre a passagem do filho pródigo. Gostaria de chamar vocês para ficar comigo nesse vídeo, para juntos entendermos um pouquinho tudo aquilo que o Senhor quer nos passar através da sua palavra. Mas antes vamos pedir ajuda, o auxílio, o socorro do Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja presente junto conosco, nos ajudando a compreender da melhor forma a sua palavra. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles? Então ele contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou-o. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem do filho pródigo, nós podemos ver várias coisas aqui que podemos levar como lições para a nossa vida, né? A rebeldia do filho, que não soube reconhecer o valor, o cuidado do pai, né? A rebeldia do irmão mais velho, que tomado de raiva, de inveja, não aceitava o irmão de volta, né? O pecado
do irmão que saiu para esbanjar os seus bens, né, no pecado, nas coisas erradas, e que voltando se arrependeu, né, voltando à casa do pai e é aceito pelo pai. Então são várias coisas que nós podemos colocar aqui. A primeira delas, o que nós podemos perceber nessa passagem, quando eles vêm e reclamam, né? Esse homem acolhe os pecadores e come com eles, né? Então, o que a gente pode tirar aqui desse pequeno pedacinho, desse início aqui? Que Jesus, ele vivia com os pecadores. Ele não era pequenos momentos com os pecadores, não, ele sempre estava com os pecadores, porque a própria palavra dele diz, ele não veio para os sãos, né, mas para os doentes. Ou seja, ele não veio para os justos, para os santos, ele veio para os pecadores, para salvar os pecadores. E como é que ele vai salvar se ele não estiver no meio deles? Como é que ele vai trazer esses filhos de volta para a casa do pai se ele não se envolver junto com eles, se ele não conviver junto com eles, né? Então, aqui já mostra a nossa primeira lição, que o Senhor não faz distinção de pessoas. Não é o tamanho do teu pecado que importa, mas o tamanho do teu arrependimento. Até onde você abre o seu coração para acolher a palavra do Senhor e se arrepender da vida errada, dos caminhos errados e voltar-se para Ele novamente, né? E na segunda parte é o filho que se rebela, né? Que tem tudo, não lhe faltava nada, tinha um pai bondoso, um pai com posses, então não dava uma boa vida para ele, não lhe faltava nada, mas isso não foi o suficiente para que ele ganhasse o mundo com toda a sua herança, né? Antes mesmo do pai falecer, porque qual é o correto? É depois que os pais falecem, né? Que você tem direito a receber sua herança, mas ele não, ele adiantou como se o pai não existisse mais para ele, né? Ele simplesmente fechou assim a porta do coração dele para o seu pai e se evadiu, foi-se embora, não quis saber de mais nada, só queria o dinheiro e viver uma liberdade, uma falsa liberdade, uma liberdade ilusória, né? Que faz ainda mais ser prisioneiro do que como ele era antes, na casa do pai, que se ele se achava prisioneiro, não. Ele estava mais prisioneiro na liberdade desenfreada que ele tinha buscado para a vida dele, né? Como bem diz aqui a palavra, né? Que ele gastou todos os seus bens com prostitutas, né? Então, acabou com todo o dinheiro, com toda a herança que havia recebido do pai. Uma vida desenfreada, cheia de pecados, cheia de coisas erradas e que nada trouxe de bom para a vida dele. Mas aí quando chegou a fome, né, que houve uma grande fome, como diz aqui a palavra, houve uma grande fome no local e ele caiu em si. Já não tinha mais nada, já tinha gastado tudo que tinha e o que lhe restou? A lavagem dos porcos, a comida dos porcos, mas nem isso deram para ele. Ele quis matar a fome com a lavagem dos porcos do lugar onde ele trabalhava, mas nem isso quiseram lhe dar. O que o pecado gera na nossa vida? Destruição, miséria. E ele percebe que na casa do seu pai, até os empregados do seu pai eram mais bem tratados do que ele estava sendo tratado no lugar que se encontrava, né? Então ele cai em si, percebe o grave erro que cometeu e resolve voltar. Então aí a outra lição, e quando ele voltou, o Senhor, né, o Pai, estava com os braços abertos para recebê-lo, preparou um grande banquete e fez uma grande festa. Então, o que essa parte aqui nos faz entender, compreender? Que o Pai do céu, ele é assim, ele é misericordioso. Essa passagem quer nos mostrar isso, a misericórdia infinita do Pai. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, por mais que estejamos numa vida desenfreada, desregrada, na lama do pecado,
ainda há esperança para sermos acolhidos pelo Pai, perdoados pelo Pai, né? Ele sempre estará com os braços abertos para nos aceitar, para nos acolher, e fará uma grande festa, porque como a própria palavra fala, há mais alegria a um só pecador que é convertido do que a 99 justos que são salvos. Então, o Senhor não quer ver o tamanho do nosso erro, da nossa falta. Ele quer ver o tamanho do nosso arrependimento. Ele quer ver até onde nós vamos nos voltar para Ele, né? Para estar com Ele. É isso que mais importa. Ele vai estar sempre esperando a nossa volta. A cada vez que cairmos, que decidirmos andar por caminhos errados, por uma vida errada, longe da presença dele, mas mesmo assim, ele vai estar sempre com os braços abertos, pronto a nos perdoar, pronto a nos aceitar de volta, porque ele quer que estejamos com ele, na casa dele. É isso aí, gente. Essa passagem é muito linda e nos dá muitas lições aqui para a nossa própria vida, né? Porque nós percebemos quantos filhos não vivem a vida desse filho pródigo aqui, né? Quantos filhos se rebelam, né? Para querer uma vida diferente, para querer uma liberdade ilusória e acabam por cometer erros como este aqui da passagem, né? E quebram a cara, perdem bastante, né, com uma vida errada, e quando estão lá no fundo do poço, na lama do pecado, é que vão se acordar e perceber o erro que cometeram. Então, essa passagem aqui é um pequeno retrato da nossa realidade, sim, da nossa realidade hoje, né, de vários e vários filhos mundo afora aí, vivendo essa mesma situação. Mas o Pai quer nos mostrar que Ele é rico em misericórdia e que está sempre nos esperando para nos dar o seu perdão, para nos amparar, nos acolher com o seu amor. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado dessa pequena partilha da palavra e peço a Jesus e Maria que esteja sempre presente em vossas vidas, lhes ajudando a trilhar esse caminho rumo à santidade, rumo à salvação. Fiquem todos com Deus.